Boa noite, muito obrigado pelo convite e a oportunidade da gente conversar um pouco. E colocando aqui a ideia hoje, essa apresentação, ela foi preparada para um grupo de estudos, né? E o que a gente pretende com essa apresentação é trazer algumas observações que a gente fez nas leituras que a gente tem feito e algumas ideias que podem explicar ou que podem ser ponto de partida para que estudemos juntos, nos aprofundemos os mecanismos que o Cristo se utilizou para as curas, os milagres que a gente sabe na doutrina espírita que ele não ia mudar nenhuma lei divina, então não existe milagre. Ele apenas conhece melhor do que nós o funcionamento da natureza e se utiliza dessas leis muito melhor do que a gente. Então, a proposta aqui não é fazer nenhuma ligação direta entre um conhecimento, um postulado quântico com um postulado evangélico, longe disso, mas trazer ideias que parecem ter sentido e o convite para que nos debrucemos e estudemos sobre isso. Para que a gente, enfim, consiga em algum momento explicar com mais precisão científica esses fenômenos, né, que nos parecem tão absurdos, tão milagrosos, ou extrafísicos, metafísicos, e a gente vai ver que não tem nada disso. Né? Então, as curas do Cristo, a gente buscou manter esse título mesmo porque quem cura, ele tem capacidade para tal. Né? Mas a gente vai reparar que no fundo, ele é apenas um indutor de que nós nos curemos. Nós somos os grandes médicos de nós mesmos. Haverá dia em que nós seremos os doutores da nossa vida. Por enquanto, a gente ainda precisa de muito auxílio exterior. Né? Mas vamos ver como é que isso pode ser possível. A gente encontra no texto evangélico algo em torno de 35 ocorrências de curas e outros milagres atribuídos a Jesus. Alguma contagem pode dar alguma diferença, porque alguns desses relatos eles se repetem em um evangelho e outro, e aí alguém pode considerar que são diferentes, outros como a mesma coisa, mas é um número bastante razoável. São 35 relatos textuais. Evidentemente, a gente não pode tirar de perspectiva que isso foi o que chegou ao texto evangélico. Na experiência do Cristo entre a gente, como Jesus, esses eventos foram muito mais numerosos, extremamente mais numerosos. Tão mais que a gente tem no relato do Sermão do Monte, que as pessoas acorrem a ele justamente porque ele fazia muitas curas, muito tratamento. Então só aí a gente vê que vai uma multidão atrás dele. Lembrando que nós não tínhamos naquela época médicos como o Dr. Zé Roberto, Dr. Wilson, Dr. Lídio, né? E aí as pessoas foram atrás de Jesus, mesmo que é o nosso grande médico. E a gente listou aqui a título de registro mesmo esses eventos, né, relatados no texto bíblico. E a gente dividiu a título de estudos em 3 grupos, esses eventos, né, esses relatos que aí estão listados. Os morais, quando ele, por exemplo, previu a negação de Pedro. É um evento, um milagre, relatado como milagre, mas ele não é nada físico. Nós estamos falando de ordem moral, como, por exemplo, esse aí. Os de efeito físico, quando ele acalma a tempestade, ele age sobre o meio natural. E os de cura, que também, no fundo, são de efeitos físicos, mas ele curando um paralítico no poço. E aqui a gente tem as referências do texto, e a gente
vai se ater nessa estudo de hoje os de efeito físico e da cura física, porque são um só. E a gente também, se for falar da esfera moral, das digressões filosóficas e religiosas que envolvem essas ações de Jesus, o tempo não daria. Então vamos nos ater a tentar buscar ideias que possam servir no futuro de explicação para esses mecanismos dessas curas, desses eventos de efeito físico, e depois, explicado isso, a gente vai fazer as digressões filosóficas no tempo devido mais na frente. E para isso, vamos pegar um relato, por exemplo, de quando ele acalma a tempestade. Em certo dia ele foi num barco, e aí ele descansava, navegando, então veio uma tempestade naquele lago imenso, que parecia um mar, e eles acordam Jesus, e ele, levantando, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas, que se apaziguaram e houve bonança. E aí ele disse aos seus discípulos que estavam no barco, navegando, dentro de Pedro, onde está a vossa fé? E com medo, espantados, eles diziam entre si, quem é esse que manda até nos ventos e nas ondas? E eles o obedecem. Qual é a pergunta que o Jesus faz para eles? Onde está a vossa fé? E fé no texto bíblico, a gente pode muitas vezes substituir com confiança. Onde está a vossa confiança? A confiança em quê? Em quem? Lógico, só com esse texto não dá para a gente tirar conclusão nenhuma. Mas quando Jesus nos fala dessa confiança que não age, isso a gente pode ver quando ele expulsa quando ele resolve um caso de obsessão, e o texto bíblico fala em expulsar um demônio de um filho, que o pai foi acorrer Jesus, e os apóstolos não tinham conseguido fazer, ele se refere à fé também. Fala, você não fez por causa da vossa pouca fé. Porque se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor que um grão de areia, faria aquela montanha se mover. Aqui ele também fala dessa vontade, dessa confiança, dessa acreditação em nós mesmos de que podemos fazê-lo. Então o que ele está dizendo aí, eu fiz, vocês também poderiam ter feito. Onde é que está a vossa fé? E num outro momento da cura do paralítico, o relato traz de que esses paralíticos, esses doentes, ficavam no entorno desse poço, e quando as águas borbulhavam, o primeiro que entrasse na água seria curado. Então sempre tinham várias pessoas ali no entorno, esperando borbulhar, que era um anjo do Senhor que estava chegando ali. Mas é só o primeiro que seria curado. Esse paralítico não conseguia ser o primeiro, porque toda vez que borbulhava as águas, alguém entrava primeiro que ele, porque ele não conseguia se movimentar. Mas ele não saía dali. Ele acreditava que em algum momento ele conseguiria fazer esse procedimento de entrar na água e ser curado. Então Jesus, tendo com ele, pergunta, queres ficar curado? Respondeu ele de ferro, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. E aí depois vem a parte filosófica, que isso era um sábado, Jesus foi inquirido não fazer. Por que ele estava fazendo milagres no sábado? O sábado era guardado para Deus. A questão da tradição judaica, de não haver trabalho no alvorecer entre o entardecer da sexta-feira e o entardecer do sábado, não poderia fazer nada, nem comércio, só práticas religiosas. E Jesus foi inquirido por que ele curou no sábado. E aí ele nos fala, olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mas, continuando aqui na nossa abordagem, mais uma vez, a gente envolve vontade, fé e confiança nesse evento. E Jesus deixa isso claro.
O texto deixa isso claro, porque ele estava lá, não conseguia, não tinha quem jogasse, mas ali permanecia. E o que Jesus pergunta a ele é: você quer ficar curado? E evidentemente a resposta é sim. Então a nossa proposta aqui é buscar entender os mecanismos desses fenômenos para que a gente tire ele da categoria de milagre. Não existe milagre, existe uma forma que o universo funciona e a gente conhece muito pouco dessa forma. Não existe nada transcendente, mas que nós somos capazes de entender em algum momento. E a gente vai se basear, é um estudo espírita, então nós vamos nos basear nas obras espíritas básicas e complementares, basicamente na obra de Kardec e de Chico, junto com Emmanuel, com André Luiz, consideramos essas ser fontes confiáveis e no conhecimento acadêmico comumente aceito. Evidentemente, a gente tem que lembrar aqui que toda teoria física, da química, que está no nível da teoria, e a gente fala porque a ciência provou. Lembrando que ciência não é um ser único e uniforme. Você tem vários grupos de pesquisa espalhados pelo mundo. Quando a maioria deles acha que alguma coisa é coerente, você toma aquilo como aceito. Como, por exemplo, o próprio Big Bang da criação do universo ainda é teoria. Mas é a mais aceita, que mais explica a nossa realidade do momento, mas também deixa de explicar um monte de coisa. Por isso é que ela ainda está no campo da teoria. Não se comprovou nada, mas é a mais aceita. Então a gente está falando do conhecimento acadêmico comumente aceito. Pode haver divergências, sim, sem dúvida alguma. Mas a proposta aqui é que a gente evolua no estudo. E aqui nós vamos também estabelecer algumas premissas para que a gente possa pensar sobre elas. Toda vez que a gente vai fazer algum estudo, você parte de um ponto e você tem que estabelecê-lo claramente, a fim de que a gente saiba o que está falando. Esses pontos podem ser questionados? Pode, mas pode ser objeto de um novo estudo. Mas para esse aqui nós vamos tomar como premissa de que mente e cérebro são coisas distintas, ou seja, o que eu sou, as minhas ideias, meu conjunto de sentimentos e a minha fisiologia cerebral física são coisas distintas. Ou seja, eu não sou fruto de um metabolismo, de um monte de reação química que ocorre no cérebro. Então vamos tomar isso como premissa, como uma verdade, entre aspas, para nosso estudo. E uma outra premissa que já está muito batida, mas é bom a gente frisar, que matéria e energia são a mesma coisa. Então, tomemos isso como premissa também. E isso já é do conhecimento da física, desde Einstein, até mesmo antes de Einstein, a gente já viu que matéria e energia são formas diferentes dessa coisa se apresentar. Se você perguntar hoje a um físico consciente, estudo íntimo da matéria, o que é matéria, o que é energia, a gente não sabe explicar direito. Sabe? Dá muitos atributos a ela, e nas suas formas de apresentação. E é algo uno em algum momento. Mas ainda está se buscando. Existem teorias, igual as teorias quânticas das supercordas, que tentam explicar a natureza íntima da matéria, mas ainda estão no campo da teoria. Algumas muito mais aceitas. Dentro dessa teoria, a teoria do tudo que é buscada, a gente não tem ainda uma teoria que explique o todo. Porque você tem a física moderna, que a gente fala basicamente da física relativística de Einstein e da física quântica, que é inaugurada por Max Planck. Você tem coisas que são antagônicas, como, por exemplo, a gravidade. A gravidade explicada pela mecânica quântica é diferente da gravidade explicada por Einstein. Mas nos dois campos funcionam. Se você vê o mundo das coisas grandes, do cosmos, por exemplo, do universo, a teoria relativística é bem consistente. Se você vê a intimidade da matéria no microcosmo, a teoria quântica é bem mais consistente. E são fenômenos que você não observa em um ou outro universo.
Mas o universo é uno. Nós temos que buscar alguma coisa ainda que vai explicar o todo. Como é que você faz essa transição aí? É o que está faltando. Mas tem muita gente estudando. Então, partindo dessa premissa e tomando como base o conhecimento espírita, a gente vai lá buscar em Evolução em Dois Mundos, André Luiz definindo o corpo. Já que a gente está falando de fenômenos que envolvem o corpo, vamos defini-lo, né, segundo o nosso conhecimento. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é um reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Opa, ele está se referindo a um corpo mental, e cabe aqui um comentário. Tá? Quando André Luiz fala de um corpo mental, ele não está falando de uma coisa física, dividir o perispírito em várias camadas. Não. Vamos ser mais simples. A gente não tem forma de verificar isso. Ou seja, do espírito até o corpo de matéria densa, existem camadas, um degradê, um espectro de densidade material em que o espírito atua. Mas não existe uma divisão, essa aqui é camada do corpo mental, isso aqui é corpo astral. Todos esses sistemas de divisão, os espíritos sempre foram muito claros com Kardec nas obras básicas. Olha, você faz, mas é didático. É muito mais didático do que guardar um reflexo da realidade, que é muito mais profunda e muito mais complexa do que a gente pode perceber. Mas vamos entrar. E André Luiz fala isso, né? O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é um envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação. Aí que vai ser objeto de estudo mais na frente. Está lá em Evolução em Dois Mundos. E outra coisa que a gente tem que ter em mente também é essa divisão aqui, ó, espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é imaterial, ele não guarda nenhuma característica do que a gente está acostumado a vivenciar na nossa experiência diária de matéria, seja ela na forma de energia ou de massa densa como essa aqui. Ele é completamente imaterial, é algo que a gente não sabe ainda. Por isso, é que o texto de Gênesis, lá da Bíblia, do livro de Gênesis, está certo. Deus nos criou em imagem e semelhança. A gente é que tem que parar de achar que Deus parece conosco nessa experiência física. Nós é que temos que buscar a transcendência, o ser imaterial, que é a grande revelação de Moisés. O ser imaterial. Porque Deus uno, os egípcios já sabiam. Então vamos botar isso em mente também. Aqui tem um videozinho que eu não vou passar agora, porque ele é uns 5 minutos, que fala da experiência da dupla fenda. Nós vamos trazer algumas ideias e chegar lá no final, tentar amarrá-las. A experiência da dupla fenda, ela trata de um conceito da mecânica quântica do colapso de função de onda. Ou seja, você pegou um anteparo sensível à matéria, né? Pegou uma fenda, uma parede com a fenda, e começou a jogar uma bolinha de gude. A ideia é que naquele anteparo apareça uma fenda lá, né? Porque a bolinha de gude passou aqui, machucou a parede ali, aparece uma fenda. E assim foi quando você fez isso com o elétron. Quando você pegou e duplicou a fenda, o que aconteceu? O que você espera? É que lá apareçam 2 fendas marcadas na parede. O problema é que quando você faz isso com o elétron, não aparece isso. Aparece um padrão que a gente chama de padrão de interferência, um padrão de interferência de onda. É uma característica de onda. Então, peraí, então quando eu jogo um elétron em 2 fendas, ele se transforma numa onda, mas em qual das 2 fendas ele passa? Se eu jogo uma partículazinha, uma bolinha de gude, em qual das 2 fendas ele passa? Aí o que fizeram? Está lá o padrão de interferência de onda, ou seja, o elétron se transforma numa onda. Beleza, até aí explicável. Vamos observar para ver em qual das 2 fendas ele passa. Na hora que a gente começa a observar o que acontece, ele volta a se comportar como uma partícula, como matéria. Ou seja, aparece 2 fendas na parede. Aí você para de observar, ele volta a ser onda. Ou seja, quando você emite um elétron, ele passa por uma fenda
passa por outra, passa pelas duas ao mesmo tempo, ou passa pela nenhuma. Esse é o princípio da incerteza da mecânica quântica. Parece meio maluco, meio doido, mas a física quântica ela tem as coisas assim, meio contraintuitivas. Mas à medida que a gente vai lendo e relendo, você se acostuma com a ideia. Eu não entendo muito bem não, mas eu me acostumei com essas ideias. Como diz o escritor, né, eu não sei de muita coisa não, mas eu desconfio de tanta coisa, né? Então, o que acontece aí? Quando você observa aquela onda que se propagava, ela se colapsa numa condição material. Então, qual é a ideia aqui a ser proposta? É de que o observador, ele influencia na realidade que ele está observando. E que antes dele observar, essa realidade não passa de um potencial. Ou seja, são estados sobrepostos, possibilidades de uma realidade. Então, quando os espíritos vêm nos falar, olha, você cria a realidade, você constrói a estrada que você trafega, é mais ou menos por aí. Ou seja, a gente tem uma experiência, e o que eu quero, mais uma vez, não é fazer relações diretas, mas trazer ideias para que a gente pense em torno delas. Você tem uma experiência que diz que quando você observa aquela partícula que antes era no formato de onda, vira uma coisa material complexa. E você tem uma equação chamada equação de Broglie, que é um físico francês da década de 1920. Ele propôs essa equação aí, e essa equação funciona, onde um comprimento de onda se relaciona com a massa de uma partícula. Nessas condições aqui, constante de Planck, velocidade com que essa massa se desloca, ou seja, existe uma relação entre onda e partícula. E isso, Le Broglie, ele partiu do princípio de que o universo é simétrico. Então, se uma onda se comporta como partícula, uma partícula também pode se comportar como uma onda, e ele chega a essa relação aí. É uma equação matemática, válida, funciona. Se você experimentá-la, ela funciona. Que o comprimento de onda se relaciona com a massa e a velocidade direta. Ou seja, mais uma vez, partículas e ondas, e aí serve para qualquer partícula, são a mesma coisa. Pode ser um elétron, um próton, um nêutron, um quark, ou uma bola de futebol. Ela também pode ser descrita como uma forma de onda. Essa aqui é a equação de Schrödinger, que fala do colapso da função de onda. Então, a função de onda é isso aqui, e se eu pego uma função qualquer matemática que descreve uma onda, aplicando na equação de Schrödinger, se essa igualdade aqui for verdadeira, ou seja, eu aplico essa função aqui e aqui, se eu aplico e essa igualdade se torna verdadeira, estou falando que essa função descreve uma onda. E ela pode ser colapsada em matéria. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante, que eu tenho na equação de Schrödinger o potencial V que age sobre a partícula. Que potencial é esse? Não sei. Pode ser observador? Pode ser observador. Então, eu agindo sobre a realidade à medida que eu observo e que a minha vontade atua sobre isso. Pode ser? Pode, mas não estou dizendo que é. E a gente, voltando a André Luiz, ele vai descrever aqui a questão dos centros de forças, ou chakras, que temos particularmente no centro coronário, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito, que não é matéria, e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Que forças são essas? É a nossa parte material, tanto o perispírito, que é a matéria, quanto o corpo físico. E aqui ele está falando fisiopsicossomáticas. É porque anteriormente, no livro, ele define fisiopsicossomática como o conjunto perispírito-corpo. Então ele está falando que a mente, ou seja, algo imaterial, através do centro coronário, ele vai agir, ou ponto de interação, porque essas forças também atuam sobre a mente, por isso que ele fala ponto de interação, no centro coronário, ou seja, a matéria agindo sobre o espírito, na nossa condição de espírito ainda em evolução, a gente ainda sofre a influência da matéria, e a gente influenciando
nessa força organizacional fisiopsicossomática. Também a evolução em 2 mundos. E no final desse texto ele fala: a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Esse campo coronário, à medida que você atua sobre a matéria, atua sobre a realidade que isso circunda, do mesmo jeito, isso retorna, marcando no próprio ser, ou seja, na própria mente, as consequências felizes ou infelizes daquilo que você teve vontade de fazer. E ali, mais uma vez, a gente vai ver a vontade. Então, essa é a função do centro coronário. Esse ponto de interação mente e mundo exterior. Outra ideia importante, que também André Luiz nos traz lá em Evolução em 2 Mundos. Ele fala o seguinte: que por milhares de séculos, esse elemento espiritual repete operações da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pela qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas, desprendendo oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico, e recapitula as operações da quimiossíntese em formas autotróficas, como sejam certas classes de bactérias. O que ele está dizendo aí é que esse princípio espiritual, em evolução aqui na Terra, se ligando em todos os reinos da natureza, lá, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. O que ele está dizendo? O princípio inteligente em evolução, nos reinos da natureza, seja vegetal, mineral, animal, ele vai aprendendo e gravando na sua memória esses processos de fotossíntese, de quimiossíntese, ou seja, todos os processos metabólicos que a gente usa para sustentar o nosso corpo hoje estão gravados na nossa mente. Nós é que coordenamos todos os processos que nos utilizamos nesse instrumento para a expressão do que somos. E André Luiz é claro quando ele vai falando dessas fases progressivas do espírito. Daí a necessidade de você ter uma fase de evolução anímica, né, protegida por espíritos superiores, porque você é criado simples e ignorante e vai adquirindo com essas experiências no reino mineral, no reino vegetal, nos reinos dos animais inferiores, você vai adquirindo complexidade de conhecimento. Até que você chega na condição de homem, na condição hominal, consciente de si mesmo, e passa a ter agora uma evolução moral. Até então você só estava criando condição. Agora que você cria, você começa a ter em suas mãos o destino da sua evolução. Em semelhantes atividades infinitamente repetidas. É a gente aprendendo com a experiência. E essa questão de aprender com a experiência é desde lá da mônada primordial. A gente vai aprendendo com as experiências. E o que nós estamos fazendo hoje? A gente encarna, erra, desencarna, toma consciência, evolui, encarna novamente, experimenta de novo. Por isso que é um mundo de provas e expiações, porque você está experimentando. Você está vivenciando as situações com as quais você vai aprender com o sentimento, com o coração. Aí, não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, e assim a gente vai construindo esse instrumento que é a expressão de mim mesmo. E aí ele fala da geometria transcendente, que é interessante a gente estudar mais a fundo. Mas o que ele quer dizer aqui nesse texto é basicamente o seguinte, é que você, quando vai encarnar, você herda do corpo uma coisa chamada DNA. E o DNA nada mais é do que um parâmetro. Olha, você vai agir daqui até aqui, em função daquilo que você se propõe a fazer ou daquilo que é necessário que você faça para o seu crescimento, enquanto espírito imortal. Então, hereditariedade, na verdade, é uma limitação de faixa de ação, que é o que ele fala aqui. Chegada a essa eminência, ou seja, o homem chega à condição de consciente, a criatura submete-se à lei de hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até ponto não distante do limite justo,
segundo o merecimento de que disponha. Ou seja, eu consigo agir sim, mas dentro de uma faixa. Encarnação é um instrumento didático, nada mais do que isso. Então, se você se dispõe naquele período a estudar química, você vai estudar química. Pode estudar um pouquinho de literatura? Pode, mas não muito distante. O foco é química. Aí você encarna para resolver um problema de orgulho. Você vai resolver os problemas? Pode, mas o foco é o orgulho. O foco é o egoísmo nessa encarnação. E assim eu vou repetindo até construir esse ser complexo e perfeito que um dia seremos. E que nós não fazemos nem ideia do que seja. E aqui ele continua falando disso, né, quando ele fala de hereditariedade e conduta. Fala que, portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes. Aí está falando de afinidade. E como é que a minha mente se ajusta a outras mentes? Porque a gente passa a agir em torno de determinadas ideias. Por que nós estamos juntos aqui agora? Porque nós estamos agindo em torno da ideia de estudar sobre a doutrina espírita. Estudar um pouco do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Se eu vou para uma festa, nós estamos ali em torno da ideia da comemoração que estamos reunidos. Né? A turma que gosta de jogar bola, né, não anda com a turma do basquete, porque estão reunidos em torno de uma ideia. E lógico, quanto mais complexo nós somos, mais ideias nós somos capazes de colapsar, de concretizar, e nossas relações se tornam cada vez mais complexas. Mas nesse momento nós estamos falando de afinidades em torno de ideias. Então a hereditariedade e conduta se justapõem. Porque a conduta de agora vai ser minha herança de amanhã. Por exemplo, se a gente comer muito, fica gordo. E aqui outra coisa interessante para a gente tentar explicar esse fenômeno. Os tipos reflexos. E aí André Luiz traz a lembrança, as experiências de Pavlov, com os cães de Pavlov, em que ele fala dos reflexos congênitos ou incondicionados e os reflexos adquiridos ou condicionados. E ele faz uma experiência, Pavlov, que ele pega filhotes de cão, separa em 2 grupos, né, e a um ele dá carne e a outro não. Aquele grupo que ele deu carne, ao apresentar a carne, tempos depois, eles começam a salivar. Ou seja, só a apresentação da carne induz uma reação fisiológica. O outro não. Então, o que André Luiz coloca aqui? A salivação é um reflexo incondicionado. É um reflexo congênito. Que eu vou me alimentar, eu preciso da salivação para fazer a digestão. Agora, o fator de indução carne, não. É um reflexo adquirido ou condicionado. Só aqueles que tiveram experiência com a carne é que salivam em função da apresentação da carne. Entenderam? Então você tem um conjunto de reflexos incondicionados, que é o que faz você piscar o olho, salivar, fazer a digestão, respirar, corrente sanguínea. Isso está tudo guardado aonde? No espírito, na mente, que está agindo sobre o corpo nesse momento, estruturando você como instrumento de expressão. Né? E ali você tem um monte de funções. E você tem outras funções mais complexas que se estruturam em cima dessas. Por exemplo, nos cães, quando você apresentava a carne, ele disparava a função salivar, digestão. Para outros que não conheciam a carne, não queria dizer nada. E todos os 2 grupos tinham a mesma função, digestão, guardado em si. Mas um era estimulado porque conhecia. Então, cada vez que a gente conhece, a gente também se submete a isso. E será que o espírito, em algum momento, vai ter vontade suficiente para ver a carne e não pensar em digestão? E não disparar esses reflexos incondicionados? Ou dispará-los segundo a sua vontade? Eis os questionamentos do Cristo. Cadê a sua fé? Então, tipos de reflexos. E aí você tem esses reflexos adquiridos ou incondicionados. Né? E aí ele fala dos agentes de indução. Temos plenamente evidenciado a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito. Porque a gente vivencia isso hoje na nossa vida. Muitas vezes uma situação, eu quando fumava, por exemplo, tomava um café e me dava vontade de fumar. Por quê? É uma vivência que me leva a outra atitude. Então, muitas vezes, a gente fica falando, não, porque eu faço o que eu quero. Engano nosso. Muito das nossas atitudes são levadas
por esses reflexos incondicionados e condicionados. Eu vejo alguma coisa, eu vivencio alguma experiência e eu reajo em função disso. E eu acho que eu domino a mim mesmo, e não é. Daí o convite do Cristo a que a gente conheça a verdade, porque ela vai nos libertar. Libertar de quem? De nós mesmos. Porque muitas vezes esses reflexos que são disparados, né, eles são disparados porque nós nos escravizamos. Ao quê? A desejos, a atavismos mentais. Eu vivi uma experiência de desencarnar com a bomba. Eu faço encarnações e encarnações, toda vez que eu escuto um barulho, meu corpo treme, eu fico com medo, etc. Não. Por quê? Porque eu estou ligado àquele evento ainda. Então, se eu conhecer esse mecanismo, eu me desligo, acabou, eu me liberto. Eis o convite. Colocado que matéria e energia são a mesma coisa, que onda, por uma ação do observador, pode colapsar uma realidade material, que a nossa mente age sobre o nosso corpo, que nós temos fatores de indução que podem fazer com que o nosso metabolismo mude, como, por exemplo, uma prática comum no meio médico, no meio farmacológico, os grupos de controle quando você está estudando um remédio novo. São os efeitos placebo e nocebo. Você pega um grupo, dá a pílula de farinha, o outro você dá o remédio. Você tem cura nos dois. Você tem melhoras nos dois. São os efeitos, porque ele acredita que vai melhorar. Toma a pílula de farinha e melhora. E aí, existem estudos, vocês me corrigem, né? Se o paciente confia no médico, independentemente da competência desse médico ou não, o índice de melhora é muito maior. Por quê? Porque são os fatores de indução. Para que eu me cure. Para que eu me trate. Para que eu me melhore. Agora, aí você pergunta, mas então quer dizer que é fácil curar tudo? Não. Porque a gente viu ali com o André Luiz que eu tenho uma faixa de ação. Dentro dessa faixa de ação, eu posso melhorar, agravar ou melhorar meus problemas. Mas eu tenho uma faixa de ação. Para isso que serve a encarnação. Evidentemente, desencarnado, a minha faixa de ação é bem maior. Mas à medida que eu adquiro o quê? Responsabilidade para atuar no meio que me circunda. E quem é o grande agente de indução desses fenômenos que a gente relatou aí no texto bíblico? Será que Jesus não agiu, não era o grande agente de indução para aqueles que ele curava e quando eles agradeciam, ele falou, tua fé te curou? Será que ele também não disse isso para a gente quando ele falava, cadê a sua fé? Você não acalmou essa tempestade porque você não tem vontade suficiente. Do mesmo jeito que a fé curava uma doença do corpo, um problema do corpo, resolvia esse problema, e, bem claro, Jesus era, quando ele falava, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Ou seja, você resolveu um problema transitoriamente. Você tem que resolver o que deu causa a esse problema no corpo. E aí a gente vai entender pecado, entre aspas, como aquele que se afasta da vontade de Deus, aquele que se afasta da vontade do Pai. O resto tudo é consequência. Todos os outros problemas que a gente enfrenta na nossa vida, são consequências de eu me afastar daquilo que meu Pai, cuidador de mim, criador do universo, quer para mim. Por isso é que a gente tem alguns eventos no Evangelho bastante interessantes. Jesus estava viajando, parou num lugar, os apóstolos foram buscar alimento e voltaram para ele com alimento. Você vai comer? Ele falou, não, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Este é um exemplo muito interessante, uma passagem muito interessante que eu gosto também, e que para mim não é a cruz o ápice da experiência do Cristo, mas é ele no Monte das Oliveiras, sabendo do que iria lhe acontecer. Roga ao Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Diante desse momento, ele não queria passar por aquilo. E ele chora, e o que acontece? A dor é extinta? Não. Vem um anjo consolá-lo, mas não mudou a realidade. Deu força
para ele passar para aquilo que ele tinha que passar. E é esse o grande convite da doutrina espírita. O consolo da doutrina espírita não é ficar acabando com dor de ninguém, não. Porque senão não faria sentido essa experiência. É simplesmente que tenhamos a força para viver as experiências que nós necessitamos. É isso o convite. E todos esses eventos que a gente está estudando agora, nada mais é para que nos dê a grandeza, a ideia da grandeza que somos enquanto espírito. E para que a gente se desligue dessa mesquinharia que a gente vive buscando aqui. A gente está muito apegado a uma coisa muito pequena. Eu sou filho de Deus, criador do universo. Ele é criador do universo, eu sou herdeiro dele. Sou herdeiro de todo o universo. E eu fico preocupado com um apartamentozinho. E esqueço o universo, que me espera, de braços abertos. Então, gente, o convite aqui, trazendo essas ideias aqui, é entender Jesus como um fator de indução. Mas não só para o tratamento de problemas do nosso corpo físico. Porque também foi claro lá, repetindo, né, que tudo bem, tua fé te curou, mas não se afaste de novo da vontade do seu Pai. Porque, em essência, você não está curado. Eu consegui tratar, por um fator de indução, para tratar o corpo físico. Mas se continuar com a mesma conduta, o problema reaparece. Porque, na verdade, aquilo é só expressão do que nós somos, enquanto espíritos. Né? As nossas imperfeições são impressas no corpo que eu me expresso. Seja nesse corpo de matéria densa, que eu utilizo durante as encarnações, seja no perispírito mais sutil, também se apresenta um problema. A gente está cansado de ler relatos de espíritos com deformações graves no perispírito, etc. Então, aquilo ali, na verdade, são expressões das minhas deformidades morais, das minhas deformidades que eu preciso trabalhar. Nada que não se resolva. É plenamente resolvível. E o incentivo e o convite é que nós a resolvemos. Porque assim eu serei o artífice da minha própria perfeição. Ninguém fez por mim. Eu fiz, eu aprendi a fazer. E me habilito, então, ao reino dos céus, que, na linguagem bíblica, nada mais é do que aquela felicidade plena, constante, né, transcendente a espaço-tempo. Gente, muito obrigado por terem tido a paciência. Estamos à disposição para as perguntas. Deixa eu